Bom, oi pessoal, uma amiga minha me pediu para eu fazer um passo a passo mostrando como eu fiz a minha capa de Bíblia. Então, eu vou estar mostrando para vocês, não é nada profissional, né? Não é um vídeo profissional, mas eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos como é que eu fiz a minha capa. A minha capa de Bíblia ela tem essa aba de fechamento que ajuda a tornar mais seguro pra gente que gosta de carregar papel, algumas coisas que a gente deixa dentro da Bíblia para não cair, né? Aqui também eu coloquei um envelope plástico com zíper, né? Que ajuda também a fixar para eu poder guardar as minhas coisas aqui com mais segurança. Na contracapa, aqui no final, eu coloquei nessa aba um porta-canetas, né, porta-lápis, que aqui dá pra gente poder levar o material sem estar precisando carregar mais nada, né? Quem não gosta de levar bolsa, fica muito mais cômodo assim, né? E fica bem mais seguro, mais tranquilo, você não perde nada ficando rolando dentro da bolsa. Então, vamos lá, eu vou explicar o começo aqui, o que eu já adiantei. O que eu já adiantei aqui foi a montagem do topo. Eu uso dois tecidos, né? Eu faço uma aba, que seria essa parte decoradinha aqui da frente, né? Que depois eu vou fazer esses acabamentos. Por enquanto eu só juntei os tecidos, né? Esse é o topo, tá vendo? O topo da capa, né? E eu estabilizei na manta as duas abas internas de fixação. Só coloquei o tecido na manta R2, passei com o ferro, aí ele deu aquela segurada, eu passei uma costura de segurança em volta e estabilizei as duas abas. Peguei o meu forro interno, que é onde eu vou fixar todo o material, as abas, o bolso, né? Então, esse forro eu coloquei na manta R2 e fiz uma espécie de um quilt nele com ponto decorativo, né? Esse geralmente eu faço um tecido inteiro, né? Porque é o tecido de forro. Então, esse eu faço um tecido inteiro na medida ideal. Aí você vai me perguntar, mas Rogélia, qual a medida ideal que você usou? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu peguei a Bíblia e medi a circunferência dela. Quanto ela tem inteira fechada, né? Depois que eu medi a circunferência total da Bíblia, eu acrescentei mais 12 centímetros por conta da aba de fechamento. Então, não que a nossa aba tenha 12 centímetros, mas aí você inclui também a margem de costura. Então, é a medida da Bíblia, da circunferência da Bíblia, mais 12 centímetros. E na altura, a medida da Bíblia mais 2 centímetros. Ai, é pouco? É, mas como eu vou trabalhar com tecido em viés, eu vou trabalhar com acabamento em viés, eu não vou precisar virar, então 2 centímetros é o suficiente. Quem for fazer sem viés e que precisar virar e rebater a costura, eu acho melhor deixar com 4 centímetros a mais do que a altura da Bíblia. Porque aí você corre o risco de, se fizer só com 2, você não conseguir encaixar sua Bíblia depois, porque ela vai ficar menor. Então, quem for fazer sem viés, com acabamento sem viés, acrescenta 4 centímetros. Quem for fazer com acabamento em viés, só 2, além da altura da Bíblia. Então, vamos lá. Bom, eu tô fazendo o vídeo sozinha, então vocês vão ter que me dar um desconto, né? Porque uma mão só, uma mão segurando o celular e a outra pegando, montando as coisas. Agora eu vou preparar as duas abas internas. A aba onde fica o bolso de plástico ou de telinha, porque no caso dessa daqui eu não vou colocar plástico, eu vou colocar aquela telinha. E esse lado é onde fica o porta-lápis. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou preparar o bolso de telinha e o porta-lápis. Eu vou para a máquina, vou passar o zíper, passar o viés na telinha e preparar o porta-lápis e já volto com vocês.
Bom, voltei, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu já passei a ferro o tecido do bolso e prendi aqui na primeira aba para fazer o porta-lápis. As marcações, eu peguei a largura da régua, né? E vou marcar aqui, vou riscar, que é para poder passar a costura. Eu vou, lógico, riscar e já volto com ela riscada para vocês verem. Bom, voltei, já tá riscado, não sei se vocês estão conseguindo ver, porque o tecido é escuro, mas já tá riscado. Agora eu vou pra máquina, vou passar uma costura aqui para demarcar os espaços das canetas. Bom, voltando aqui, pessoal, eu já prendi o porta-caneta já, né? Já fiz o acabamentozinho ali. E agora que eu vi que eu botei um acabamento um pouquinho maior, eu vou consertar aqui. E aqui, a outra aba, eu já fiz o bolso de zíper da telinha, né? Eu cortei a telinha, passei um viés na borda, porque ela é pra dar um acabamento melhor. E não foi nem um viés, foi um debrum. E passei um ponto decorativo, o mesmo ponto decorativo que eu usei para a parte interna do forro, para fazer aquele quilt na manta. Eu passei aqui fixando o bolso de telinha no zíper, que aí para dar mais uma unidade, né? Por isso eu usei o mesmo ponto. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a montagem desses bolsos nas abas com o forro, tá? Só um pouquinho. Bom, vocês podem reparar que o meu bolso, ele tá maior do que a aba em todos os lados, menos aqui em cima, né? Aqui em cima até ficou faltando um pedacinho, mas não tem problema. Por quê? Isso aqui é proposital, porque é para acontecer de na hora de colocar, na hora de revirar e depois não acontecer de ficar faltando nenhum pedaço. Então a gente sempre corta, quando for plástico ou tela, né, a gente sempre corta um pouco maior para não ter esse problema na hora da montagem, porque às vezes escorrega, ele não é tão estável quanto o tecido. Então, nessa situação, mais é sempre melhor. E aqui em cima não tem problema ficar faltando. O que eu vou fazer? Aqui a gente ainda não tem forro, vocês estão vendo que a gente está na manta ainda, né? Eu vou pegar um tecido que eu cortei para ser o forro. Deixa só eu ver qual que é maior, porque do outro lado é maior, um é maior do que o outro, tá? Esse é da outra aba. Esse aqui é dessa daqui, o menor. Eu corto o tecido, bom, a minha aba eu cortei com 12 centímetros. Então essa aba tem 12 centímetros. E o meu tecido, que vai servir de forro, eu cortei com 14 centímetros. Por que eu fiz isso? Porque aqui, quando eu for prender esse tecido, ele já vai funcionar como um viés de acabamento para o bolso de zíper. Então, eu vou colocar a frente do forro com a frente da aba, né? Vou prender aqui com alfinete. Vou levar para a máquina e vou passar uma costura aqui em cima, mais ou menos com um pouco mais do que o pé de máquina, com mais ou menos 1 centímetro, porque ela vai prender o zíper, a aba, e depois quando eu virar, ela já vai estar o acabamento. Então eu vou para a máquina, vou fazer isso e volto para mostrar para vocês. Olha só, eu tive até que passar 2 vezes a costura aqui, porque eu passei a primeira, não ficou muito certinho. Agora eu vou virar. E quando eu viro, olha só, mais ou menos já tá o viés aqui de acabamento do bolso, e atrás já vou fixar o forro. Então eu vou fazer isso e vou passar também o mesmo ponto decorativo que eu passei no viés da parte de baixo, eu vou passar na parte de cima também. Então eu vou fazer isso e volto. Apertou? Apertei. Bom, eu pedi a ajuda da minha filha aqui, porque eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa aba já ficou pronta, tá vendo? Eu aproveitei, passei o pesponto decorativo e fechei toda a lateral e já refilei.
Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou prender esse viés, porque essa aba aqui, ela é um pouquinho diferente da outra. Porque esse tecido, em vez o outro eu cortei com 14. Esse aqui eu cortei com 16 e a minha aba tem 12. Porque esse aqui eu tenho que dar acabamento com esse falso viés dos dois lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a costura, eu vou juntar aqui. Vou passar a costura aqui, né, pra onde tá apontando o alfinete. Primeiro eu vou alfinetar tudo. E vou pegar esse outro lado e vou juntar aqui. Vai ficar meio que uma prega aqui no meio. Tá aqui, tá costurado dos dois lados, tá vendo? Ficou como se fosse um tubo, uma manga. O que eu vou fazer? Agora eu vou desvirar essa manga pro direito e já mostro pra vocês o acabamento, como é que ficou. Bom, aqui agora, olha como é que ele ficou quando vira pelo lado direito. Ele tá com o viés dos dois lados. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou passar o ponto decorativo aqui e vou passar o ponto decorativo desse lado também. Já volto. Bom, pessoal, agora com essas partes todas costuradas, todas prontas, eu vou começar a montagem da capa propriamente dita. Bom, eu esqueci de falar pra vocês. Esse lado aqui, eu vou arredondar. Então, antes de prender os bolsos, eu já vou arredondar esse lado aqui. E o que eu vou fazer? Eu sei que a minha Bíblia tem uma distância. Só um minuto. Bom, essa daqui é a Bíblia que eu tô fazendo, né? A capa dela é uma capa simples de papel, então eu botei um reforço com um material que eu tenho aqui, que eu não sei o nome. Foi um material que eu ganhei. Eu fiz um reforço nela para endurecer um pouquinho a capa. E eu sei que a medida da minha Bíblia, da parte da frente, a parte do topo, né? Frente e verso, ela tem 33 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir no meu forro, aqui no meu forro, 34, que é para não correr o risco de ficar muito certinho e ficar errado. Então, daqui pra cá, 34 centímetros, e vou fixar essa aba, né? Então, pela placa, a gente já tá vendo, né? 34 é aqui. Então, aqui eu vou fixar a minha aba. Eu vou pegar os clipes e vou fixar aqui. E o que eu vou fazer agora? Na medida de 34 centímetros, eu vou fixar a minha aba dos dois lados. Eu vou passar uma costura aqui, bem nessa valinha, né? Entre o viés e a aba e o tecido. Eu vou passar uma costura aqui, vou passar uma costura de segurança aqui e nas partes de cima. E aí o fundo já vai estar pronto, só para receber depois o topo da parte da frente. Então eu vou arredondar os cantos, fixar essas abas e volto. Bom, voltei. Agora eu já fixei as duas abas, olha. Costurei o entorno, fixei as duas abas, aqui e ali, e aproveitei, arredondei a parte de cá e coloquei o botão de imã, os dois botões. Como é que eu fiz a marcação? Desculpa. Contei 2,5 centímetros, né? 2,5 centímetros daqui até essa bolinha que vocês estão vendo aqui.
Marquei, cortei e abri. 2,5 desse aqui, 2,5 ali. Estão, a parte do forro tá toda pronta. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou partir para terminar o topo. Vou reservar o forro. Vou terminar o topo. Vou montar e passar o viés. No final eu mostro para vocês como ficou. Bom, pessoal, é isso. Então tá terminada a capa. Só falta fechar o viés com um ponto invisível. Isso eu vou fazer à mão. Por dentro, olha como é que ela ficou, né? Depois eu vou postar uma foto pra vocês. E deixo o link aí no Facebook dela pronta, já fechadinha, tá? É isso. Então, espero que tenha dado pra entender. E até a próxima. Um abraço.